Portugal. Alô, Brasil! Esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 176 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP, pelo Portimonense da Segunda Liga, o Farense da Primeira Liga, com os fanáticos de hoje, que são o Carlos Encarnação e Luís Moreira. Vamos para o Distritalão e na 15ª jornada os três do pódio voltaram a somar e a aumentar a distância em relação aos restantes. O Portimonense da Fábio Raimundo não disfarçou dificuldades, mas venceu por 1-0 o Olhanense 1912 de Calu Divengo. No jogo cartaz da jornada, o Esperança de Lagos de Manuel Monteiro venceu por 1-0 na visita ao Quarteirense de Paulo Duarte. No derby de Faro, pontos divididos no empate a 2 golos entre Colatrense de Ricardo Moreira e o 11 Esperanças de Eduardo Barão. O Silvas de Fábio Félix foi implacável e brindou o Lusitano de Jorge Viegas com uma goleada de 8-1. O Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares cumpriu e venceu o Moncabedo Rui Pinto por 3-0. O imortal de Leandro Palma transpirou para vencer por 3-0 o Odiaxer de Tony Soromanho, que contestou algumas decisões. Vamos ao comentário, começando por aí. Este é Luís Moreira. Ora, boa noite a todos. Boa noite, Emílio. Boa noite, Encarnação. Boa noite ao Jefferson. Boa noite aos nossos internautas. Mais uma semana, uma jornada bastante difícil para as equipas algarvias. A competitividade é enorme. Eu ia entrar aqui pelo jogo do líder, o Portimonense, que também não foi fácil para ganhar o Olhanense, 1-0 em casa, mas continua a sua senda, não deixa ninguém pisar em casa e conquistou os 3 pontos. O Olhanense continua com muitas dificuldades, mesmo com alguns reforços, mas é o resultado já mais nivelado, perdendo por 1-0, um grande jogo. Quarteirense Esperança de Lagos. Um jogo que eu fui ver, um jogo continuando num campo difícil, cheio de buracos. Bom, aquela história que nós já sabemos, mas nunca é de menos realçado, que é realmente impraticável, qualidade no futebol jogado naquele campo é impossível. O Quarteirense e os Esperança de Lagos fizeram mesmo assim um bom jogo, o Quarteirense mais intenso, o Quarteirense realmente com uma posse um pouco maior, acertando mais a nível do espaço e das recepções. Os Esperança de Lagos, uma equipa mais musculada, muito forte, e a equilibrar a partida e não deixando o Quarteirense, mesmo em casa, pisar o ramo verde. Conseguiu por momentos também ter alguma bola, mas teve mais dificuldade que o Quarteirense. Já nos descontos, numa transição rápida, o Esperança de Lagos faz o golo, merece por quem ganha marca, mas para mim, aquele jogo, o empate era um resultado justo. Colatrense 11 Esperanças, bom, na Horta da Areia já sabe como é que é, um campo pequeno. Colatrense continua a somar os seus pontinhos, desde que o Ricardo entrou, um ponto de cada vez, mas já somou 8 pontos desde a entrada do Ricardo. Os 11 Esperanças do Eduardo Barão, sabia que ia ter dificuldades na Horta da Areia, mas teve a perder por 2 vezes e no segundo tempo empatou. Neste momento os 11 Esperanças está com uma dificuldade enorme, porque tem 3 ou 4 elementos basilares desta equipa e todos os processos que o seu treinador implementou na equipa não consegue exprimi-los em campo. Por isso um resultado justo, um empate justo no derby. O Colatrense, a partir do meio da segunda parte, o jogo tornou-se um pouco excelente, normal de um derby, normal do Colatrense precisa de pontos, e o Esperança de Lagos não queria deixar fugir os da frente para ir à pole e ir na passagem dos 6 para primeiros. O Silves com o Lusitano é praticamente um jogo de um sentido só. Este já não, realmente já não se usa. 8-1, não sei o que é que está passando com o Lusitano, mas um jogo praticamente não tem história. Ferreiras de Moncarapachense, as Ferreiras já sabe, acertou as agulhas e neste momento estão em casa, dá poucas hipóteses aos seus adversários. Moncarapacho ainda fez o possível, 3-0,
segundo eu ouvi, podiam ter sido 3, 4, 5 ou 6 ou até mais. Por isso, um resultado justíssimo e as Ferreiras continua em alta. Imortal 3, Odiache 0. Um jogo também que o Imortal suou para ganhar, um jogo com muito controverso, com alguns lances polémicos. Eu estou a falar porque ouvia os comentários dos treinadores no final do jogo e, segundo eu fui ver, tive cuidado de ver algumas análises do jogo. O penalti penso que é um erro muito grosseiro do árbitro, não sei. Segundo eu sei, nem foi o árbitro que marcou o penalti, foi o fiscal de linha. O fora de jogo realmente é mais difícil de analisar, porque o fora de jogo, eu penso que está em linha, vê-se a sombra da cabeça dos jogadores em linha, mas aí eu dou o benefício de dúvida ao fiscal de linha, porque é uma situação muito momentânea e é mais difícil. Um jogo em que, depois... O Imortal só conseguiu fazer os golos a partir também da expulsão aos 54 minutos do jogador do Odiache, por isso aqui é revelar as dificuldades que teve neste jogo. Muito bem. E Encarnação, como é que viste esta jornada? Olha, em primeiro lugar, boa noite, Emílio, boa noite ao Luís, boa noite também aos Jefferson e todos aqueles que nos vão ver e também ouvir. Começando por este jogo, como é óbvio, e pegando aqui nas palavras do Luís, o que nos chegou foi precisamente aquilo que ele disse, são algumas imagens que nos mostram, pelo menos o lance da cantonalidade, é aquela que, na minha modesta opinião, não me suscita qualquer dúvida que não existe, mas eu, como sou um cérrimo às arbitragens, e muitas vezes sou abordado mesmo sobre essa matéria, de dizer que quando existem tecnologias para ajudar os árbitros e os erros grosseiros continuam, imagine-se numa primeira distrital ou numa segunda distrital, ou enfim, por outros escalões, se formos então para a formação, onde não há imagens, e eu tenho andado agora muito com os júniores de uma equipa aqui de Faro, por esse Algarve fora, e efetivamente, quando não dá, não dá, quando os árbitros erram, que também são humanos, erram, e logicamente que nós, e quem não se sente, não é filho de boa gente, tem a obrigação de o dizer, com o devido respeito, com a devida humildade, mas é óbvio que este lance em si, que estamos a ver até aqui numa imagem mais lenta, quando o vi, fiquei sem qualquer tipo de dúvidas que não era lance para grande penalidade. Mas lá está, o árbitro estava lá mais próximo, assinalou, marcou, o Imortal acabou por vencer e continua assim também na senda, a tentar chegar ao Portimonense, que leva mais 4 pontos de vantagem, e como é óbvio, foi uma jornada onde apenas duas equipas forasteiras conseguiram resultados positivos. Esse empate que o Luís também já aí o disse muito bem, do Colatrense com os 11 Esperanças por 2-1, e a vitória naquele que poderia ser o jogo mais aguardado da jornada, mas que acaba também por ter esse condão de não ser bem jogado face às condições do Municipal de Quarteira, e como é óbvio, quando assim o é, o próprio espetáculo em si acaba por perder a qualidade, a emotividade e a atenção daqueles que gostam do futebol, mais em particular neste caso do Cidadão. De resto, uma jornada normal, a goleada do Silos por 8-1 frente a um Lusitano que tarda em reencontrar-se ou em encontrar-se para tentar de alguma forma sair desta zona difícil da tabela classificativa, e dizê-lo também de uma forma saudável à partida, e segundo vão correndo as coisas no Campeonato de Portugal, não irá descer nenhuma equipa à primeira distrital, se tudo se mantiver como está dentro dos parâmetros, o que também é uma boa notícia para estas equipas que lutam de alguma forma para, se me permitem a expressão, sobreviver nesta distrital. Depois uma vitória do Ferreiras por 3-0 frente ao Moncarapachense, uma vitória do Portimonense frente ao Olhanense, e este resultado sim chamou um pouco a atenção, é a prova provada que também o Olhanense, com os reforços que fez e que tem vindo a fazer, está a tentar cimentar processos e está a tentar de alguma forma também ganhar alguma embalagem e ganhar pontos para que saia ali daquela zona complicada de descida. Depois já falamos, a vitória do Imortal por 3-0 sobre o Odiache, e como é óbvio, olhando para a tabela classificativa, dá precisamente para perceber
estamos em mais um ano, numa temporada em que, efetivamente, a qualidade e o equilíbrio desta primeira distrital da Associação de Futebol do Algarve está a ser outra vez muito grande, o que é bom para o futebol algarvio e também para as equipas, é sinal que levam isto com peito, com toda a vontade de poderem fazer sempre o melhor. Muito bem, e a Encarnação? Continuamos por aí, após 15 jornadas, os mais e os menos do Distritalão. Olha, os mais é o Portimonense, continua ali na liderança e teve uma pequena recaída, mas como é óbvio, voltou de novo para a senda dos bons resultados e agarrou, aproveitando aqui os deslizes de Ferreiras e Imortal, para se cimentar na tabela classificativa, e também o Ferreiras, que depois de um começo menos conseguido, se assim posso dizer, tem conseguido manter este bitite e andar ali nos lugares que depois darão acesso e o regresso ao Campeonato de Portugal. Os menos, efetivamente, Moncarapachense B e o Zano Vila Real Santo António, mas como é óbvio, principalmente o Moncarapachense B, já que tem uma equipa a competir no Campeonato de Portugal e que está também muito bem lançada para outros voos. É óbvio que isto será uma equipa para fazer rodar jogadores, para chegar aqui e tentar ver dentro daquilo que é a qualidade dos jovens que a equipa tem para poder aproveitá-los depois, no ano a seguir, na equipa séria, na equipa principal. Já o Lusitano, efetivamente, e nós sabemos, vai ser um ano sabático, esperemos que o Lusitano, se descer, que efetivamente consiga regressar à primeira distrital, porque é um histórico do futebol algarvio, é um clube que tem pergaminhos, mas como é óbvio, para mim, o Moncarapachense e o Lusitano são os menos até agora desta primeira divisão distrital. Muito bem. Mr. Luís Moreira, os mais e os menos. Eu estou por aí um pouquinho de acordo com a Encarnação, mas vou começar aqui pelos menos e pelo Lusitano também. O Lusitano neste momento não se organiza e realmente já está com meia tábua de lançamento para a segunda distrital. Um resultado, sofrer 8 golos hoje em dia realmente é impensável. A sua direção, a equipa técnica, os jogadores já tiveram tempo suficiente para organizar uma equipa para que realmente estes resultados tão dilatados não aconteçam, porque cria situações de angústia e de stress às equipas, e para o jogo seguinte é muito difícil esta equipa técnica pôr estes jovens a competir novamente. Por isso, o Lusitano tem que fazer muito para realmente não ser um dos candidatos, se não o maior candidato à descida da divisão. Eu vou aqui para uma situação individual de um jogador que o Emílio nós já tivemos aqui, o Emílio já teve a oportunidade de o entrevistar, o Pedro Rodrigues. Eu fui ver este jogo do Quarteirense Colares, realmente é um jogador de outro nível, um jogador que pauta, acelera, praticamente em termos técnicos e em termos de capacidade de inteligência de jogo, é um jogador fantástico e realmente é uma pena ver ele ainda aqui a evoluir no distrital, que eu penso que é um jogador que ainda podia jogar no Campeonato de Portugal ou quem sabe um pouquinho mais acima, porque é de uma qualidade e de uma excelência fantástica. Muito bem. E Mr. Luís Moreira, vamos para a próxima jornada, e onde vamos ter os seguintes duelos. Vamos ter Quarteirense, Olhanense 1912 Imortal, o Moncabé contra o Esperança de Lagos, o Lusitano a receber o Futebol Clube Ferreiras, o Odiastras Silves, um duelo interessante, e o 11 Esperanças Portimonense, outro duelo interessante. Jogos a não perder, mister. Bom, os jogos, todos eles vão ser jogos realmente de muito stress. Temos aqui, eu vou começar aqui pelo Olhanense Imortal, sendo um pouco sintético. O Olhanense vem num período difícil, mas eu sei que estão a chegar reforços. E agora em casa eu estou curioso para ver este Imortal a fluir no Arcanjo, porque o Imortal ganhou 3-0 ao Odiastras, mas teve aqui realmente algumas nuances que não deixam uma consistência de jogo que mostre. Por isso eu penso que o Imortal vai ter algumas dificuldades em Olhão, um jogo bastante difícil. O Odiastras Silves, ora, um duelo muito interessante. O Silves
tinha vindo perder a Moncarapaz, agora deu 8 no Vila Real, deslocar-se ao Odiache, o Odiache numa situação bastante difícil, vem ferido do Imortal, derivado às circunstâncias do próprio jogo, portanto um jogo aqui realmente fantástico. Colatrense-Corteirense. O Colatrense já não perde há uma série de jogos, tem vindo a amealhar pontinho atrás de pontinho. O Corteirense de uma derrota está constantemente, quase todas as semanas, a perder o comboio da linha da frente. Penso que o Corteirense também vai ter muita dificuldade na colatra. Pronto, adivinha-se aqui mais um jogo bastante interessante. Seguimos aqui para o Vila Real Ferreiras. Penso que as Ferreiras, com maior ou menor dificuldade, irá buscar os 3 pontos a Vila Real, derivado ao contexto que neste momento o Vila Real se encontra. O Moncarapachense, Esperança de Lagos motivadíssimo, atenção, ter uma equipa em termos de físicos muito forte, jogadores muito altos, um guarda-redes que também gostei muito. Portanto, este Esperança de Lagos, penso que se tiver um pouquinho mais de intensidade no jogo, pode criar muitos problemas ainda aqui nesta divisão. Um Esperança Portimonense, um jogo que, em caso os 11 Esperanças são sempre difíceis, é sempre difícil bater. Eu penso que o seu treinador já vai ter à disposição mais jogadores que têm estado lesionados. O Portimonense ganhou 1-0 ao Olhanense, para vir ganhar aos 11 Esperanças tem que fazer uma exibição com um nível acima do que fez em sua casa a semana passada. Bem, e Encarnação, projeção desta próxima jornada? Olha, depois daquilo que o Luís disse, praticamente frisou tudo aquilo que eu poderia ou não dizer, mas como é óbvio, destaque 3 jogos, sem exprimir aos outros, como é óbvio, o Odiastre Silves, o Colatrense Corteirense, os 11 Esperanças Portimonense, por tudo aquilo que o Luís diz e que subscreve completamente na íntegra. Muito bem, e Encarnação, vamos a correr para o CP, e a 15ª jornada da Série D. O Monca continua líder, o Loutano não travou o líder e o Lagoa facilitou em Lagoa dos Açores. No António João Eusébio, o Monca de José Bizarro levou a melhor sobre o rival algarvio Loutano, de Filipe Isidoro, e venceu por 1-0 para continuar líder, como disse. O Loutano está a 6 pontos da posição elegível. O Lagoa, de Roberto Alberto, facilitou frente ao Operário e nem o golaço do Celcinho impediu a derrota por 2-1. E de realçar ou destacar que na próxima jornada o Monca, o líder Monca, vai visitar o Sinterense, que está na 3ª posição. Encarnação. Olha, efetivamente o resultado que me surpreendeu mais, não digo que o Moncarapachense Loutano não me tivesse surpreendido, foi a derrota do Lagoa em Lagoa, portanto, contra o Operário de Lagoa nos Açores. E porquê? Pela qualidade das equipas, pela tabela classificativa, por alguém que já tinha referenciado o Operário de Lagoa como uma equipa que este ano, e costuma ter, para além de ter grandes treinadores, tem também excelentes jogadores, mas parece que este ano a coisa não está para aí virada e, efetivamente, o que me diziam é que o Lagoa tinha todas e mais algumas condições para poder viajar até ao arquipélago açoriano e conseguir um bom resultado, mas que não fosse um empate. Não o conseguiu, perdeu, independentemente desse golo que tu fizeste do Celcinho, mas o certo é que se tivesse pontuado, criava aqui mais um bocadinho de força em relação ao Moura, que é o 16º, que acabou também por perder em Serpa, mas como é óbvio, está tranquilo, está na tabela classificativa bem posicionado para já, para de alguma forma poder conseguir aquilo que pretende, que é consolidar a sua posição neste Campeonato de Portugal. Já em relação ao outro jogo, a esse derby, se podemos chamar algarvio, entre Moncarapachense e Loutano, segundo rezam as crónicas e me disseram, acabou por ser um jogo bem competitivo, um jogo bem equilibrado, em que o Loutano teve também várias possibilidades e esteve muitas vezes também em cima do jogo, mas o certo é que a estratégia montada pelo José Bizarro acabou por dar os seus frutos, ou seja, o Moncarapachense
conseguiu marcar um golo ao Loutano, conseguiu de alguma forma suster depois as linhas mais avançadas da formação do Loutano, e sempre que quis, e sempre que conseguiu, e sempre que tentava, criava perigo junto da baliza da formação de Lolé. Rezam as crónicas, e estou a dizer aquilo que me disseram, o Loutano teve uma série de oportunidades que poderia ter marcado, mas não o fez, portanto não aconteceu, e isso no futebol, como é óbvio, não estamos aqui a falar de SES, o que contam são efetivamente aquelas que batem lá no fundo e fazem dançar as malhas, como nós dizemos na gíria futebolística, mas o certo é que esta vitória coloca o Moncarapachense, que nunca se assumiu como líder, como nunca se assumiu como candidato a ir à Liga 3, ao contrário do Loutano, que pelo menos esta época houve aqui, digamos que, uma abordagem perante quem está de fora, com a ideia de que seria o ano em que o Loutano iria apostar as fichas todas, como costuma dizer, para lutar por um lugar que desse acesso depois à Liga 3. O certo é que nada está perdido, como é óbvio, o Loutano tem 27 pontos, está a 7 pontos do Moncarapachense, mas também é óbvio que começar-se a atrasar perante aqueles que são e que estão na frente torna-se depois complicado. Mas vamos ver, vamos aguardar, vamos ver até que ponto é que Moncarapachense consegue ou não passar a fase que depois dá acesso à Liga 3, e este Loutano, o que é que ainda poderá, o que é que ainda irá fazer, se assim o poderemos dizer, até ao final deste campeonato. Era sem dúvida muito bom para o Paulo Algarvio se tivessem as duas a lutar por um lugar de acesso à Liga 3. Bem, e Mr. Luís Moreira, CP. Bem, em relação aqui ao CP, o Encarnação também já explanou aqui um pouquinho, mas eu queria realçar aqui uma situação. Todos nós sabemos que nos Açores não é fácil jogar. Aquilo tem sempre algumas contingências, os Açores é sempre uma deslocação difícil. O Lagoa, derivado da situação em que o Operário está, podia ter feito um resultado melhor, talvez um ponto, para ajudar a realmente consolidar o seu lugar na tabela, mas penso que o Lagoa, ganhando os jogos que tem em casa, que irá tranquilamente fazer a sua manutenção. O Moncarapachense Loutano, estou completamente de acordo com a Encarnação. O Loutano, todos os anos, é sempre o candidato número 1 à Liga 3 e vai, mas chega ao momento da hora certa e caudica. Sei que também teve muitas oportunidades também para marcar em Moncarapaz, mas ao seguinte, é preciso analisar também como se faz os plantéis, qual a qualidade dos plantéis, e basta dizer que quem fez o gol do Moncarapachense foi só um jogador que é o Tavinho, com a Encarnação, e todos nós conhecemos muito bem, já transitou na Liga 2, um jogador que já toda a gente sabe a qualidade que tem e vem marcando há 5 jogos consecutivos. Por isso estas equipas, se querem chegar a outros patamares, têm que partir com jogadores de outro nível, porque estes jogadores, nós já sabemos que uma equipa da Primeira Distrital para subir à terceira divisão tem que ter praticamente uma equipa de terceira divisão. Uma equipa da terceira divisão para seguir à Liga 3 tem que ter uma equipa da Liga 3. Isto é o ABC do futebol, mas como nós realmente ano após ano temos vindo o Loutano fazer plantéis e desfazer, mas fica difícil acreditar que um dia isso possa acontecer. Em relação, e o Moncarapachense aqui, pois, a dizer porque é que está em primeiro, a dizer porque é que foi ganhar fora e agora ganhou em casa o Loutano, e uma equipa que, sem querer, como vocês disseram muito bem, nunca se assumiu, mas está em primeiro lugar. Em relação aqui às deslocações, o Lagoa, que vai jogar em casa com o Fabril, por isso tem todas as condições para somar aqui 3 pontos. O Moncarapachense com uma deslocação difícil e uma Sintra, se ganha em Sintra, então é um sério candidato a ir à outra fase. O Loutano tem um jogo em casa com o 8º classificado do Comércio de Indústria, a obrigação é ganhar. Ora aí está. E, Mister, vamos então para a segunda liga. Na primeira jornada da segunda volta,
o Portimonense recebeu e venceu o Felgueiras por 3-2 e instalou-se na 12ª posição. Com 3 vitórias consecutivas, o Portimonense está a 10 pontos da despromoção e também a 10 pontos do play-off de promoção. E na próxima jornada vai visitar a União de Leiria, que tem mais 2 pontos. Como é que está a ver o Portimonense nesta fase? Bom, o Portimonense é como nós já dissemos aqui anteriormente, até no programa passado, nós tivemos aqui uma nota. Desde que chegou os reforços a Portimão, tirou-se as dúvidas o porquê dos resultados menos conseguidos que o Portimonense tinha vindo a ter, e o Portimonense, desde a chegada destes reforços, que realmente veio dizer que a equipa precisava de acrescentar valor e então a somar vitória atrás de vitória e a posicionar-se aqui. Neste momento tem 10 pontos da descida e 10 pontos da promoção. Tudo pode acontecer a quando nós podíamos aqui e tínhamos dúvidas que isso poderia acontecer. O futebol tem disto e é preciso que as estruturas façam análise do que é preciso, o que é que não é preciso, nos momentos certos. Por isso, o Portimonense a resolver o seu problema, o seu trabalho de casa e a equipa depois a responder em campo. Esta deslocação a Leiria, o adversário direto, o Leiria está em 8º lugar, tem 25 pontos, o Portimonense tem 23, 12º, portanto o adversário direto, se o Portimonense vai ganhar a Leiria, depois dá mais um passo gigante para poder até sonhar com a ida a subida à Primeira Liga. E a Encarnação, como é que viste a 18ª jornada do Portimonense? Olha, este Portimonense desceu do inferno para o céu, ou seja, aquilo que o Luís estava a dizer, quem viu esta equipa durante toda a primeira volta a jogar e a forma, e quando digo jogar, no sentido de olharmos para a tabela classificativa e também vermos alguns resumos de jogos e ver a qualidade que a equipa tinha, que era efetivamente muito pouca, se me permitem a expressão, na minha modesta opinião. O certo é que este Portimonense, de um momento para o outro, e lá está, quando se começa a incutir qualidade dentro dos plantéis, é mais fácil poder trabalhá-los, é mais fácil as equipas começarem a jogar. Eu tive o cuidado de ver largos minutos deste último jogo do Portimonense com o Felgueiras e, obviamente, é uma equipa que acredita até ao fim e vai à procura do resultado até ao fim, coisa que não acontecia noutros jogos. E, efetivamente, quando isso acontece, é sinónimo de que a tendência é sempre para ser melhor. E depois, tendo aqui 2 treinadores e todos aqueles que nos estão a ouvir, e isto que eu vou dizer não é nada de novo, uma equipa trabalhar sobre vitórias é muito diferente do que trabalhar sobre derrotas. E é óbvio que este acreditar que eu vi do Portimonense na reta final deste jogo com o Felgueiras leva-me a pensar, e não sou treinador, mas também já ando há muitos anos nisto, e como é óbvio, leva-me a pensar que isto que eu estou a dizer é mais que óbvio nesta equipa do Portimonense nesta altura. E do momento em que o Portimonense estava completamente condenado à descida, vê-se agora numa situação tão confortável, que pode ainda lutar para subir à Liga Principal do Português na próxima época, tendo em consciência de que, nesta altura, um dos lugares é ocupado, um dos 3 primeiros lugares, é ocupado por uma equipa que não poderá subir de certeza, que é o Benfica B. Portanto, como tal, estão as peças aqui todas, digamos que lançadas em cima da mesa para que este Portimonense que veio, efetivamente, e permitem-me a expressão, de uma cavalgada enorme, desde que começou a mexer no plantel, está a subir na tabela classificativa e se olha para baixo e já está mais tranquilo, porque estamos a falar de um Mafra que tem 15 pontos, que é o 16º, e o Portimonense tem precisamente 23, mas agora começa a olhar para cima e começar a acreditar que é possível, e tal como o Luís disse, e concordo plenamente, se consegue vencer em Leiria, torna-se aqui, sem dúvida, um sério candidato a poder de novo regressar ao escalão máximo do futebol português na próxima época. Ora, aí está. E a Encarnação, vamos para a 18ª jornada, mas da Primeira Liga. Na primeira jornada da segunda volta, o Farense visitou o Moreirense e saiu lá com um nulo, somando o 3º empate consecutivo que garantiram apenas 3 pontos que não permitem descolar na tabela, estando na zona de play-off
de descida. Na próxima jornada, um jogo importante, com a recepção do Rio Ave, que tem mais 5 pontos e é obrigatório vencer. Comentário, Encarnação. Olha, em relação ao jogo Moreira de Cónegos, deixa-me dizer que noto na equipa, e já venho dizendo aqui há algum tempo, melhorias na equipa. É óbvio que, efetivamente, estes empates, e face a meus resultados das outras equipas que estão ali naquela zona, não tem sido muito benéfica para o Farense, como é óbvio, mas recordar que o Farense, ao contrário da época passada, em que somou mais pontos em casa, ou seja, mais pontos no São Luís do que fora, dos 15 pontos que tem, o Farense tem mais pontos somados fora do São Luís do que dentro do São Luís. Ou seja, se o Farense conseguir voltar a trazer aquela mística que tem sido o habitual, que é conquistar pontos em casa, ou vencer em casa, melhor dizendo, porque pontos tem conquistado. Se conseguir vencer em casa e ir buscar pontos de fora, como tem feito com regularidade, isto também é importante dizê-lo, é óbvio que o Farense, mais tarde ou mais cedo, também dará, tal como o Portimonense, o safanão ali naquela situação. Mas um jogo do Moreirense frente a uma equipa muito complicada, e todos nós conhecemos o Moreirense, sabemos do potencial do Moreirense, sabemos da qualidade do Moreirense, e não é uma equipa que chega a Moreira de Cónegos e joga, e eu tive o privilégio de ver o jogo todo pela televisão, de jogar mano a mano com uma equipa que tem, para além de bem enquadrada já com os seus elementos há alguns anos esta parte, é óbvio que não é fácil chegar lá e criar oportunidades para poder marcar. Não conseguiu marcar, mas mais uma vez, e nós estamos ainda há pouco a falar aqui da grande penalidade de Albufeira, mas a facilidade com que os árbitros apontam a linha de 11 metros contra o Farense é uma coisa que é abismal. E dou-vos este dado estatístico. O Farense é a única equipa da Primeira Liga, até à data do último jogo com o Moreirense, que não tem uma grande penalidade marcada a seu favor. Eu disse devagarinho para as pessoas perceberem bem, mas vão ver os dados da Liga e está lá tudo muito bem escrito. Repito, o Farense é a única equipa de todas da Primeira Liga que até à data de hoje não tem uma grande penalidade marcada ao seu favor. Mas contra já tem certo. Portanto, é isto que nós falamos e quando se vê falar aqui das arbitragens, eu não posso ficar a ferver, porque é óbvio, tem que ter a tranquilidade suficiente para dizer isto. Mas ninguém gosta de ser beneficiado, mas também ninguém gosta de ser prejudicado. E, obviamente, se deixarem o Farense jogar o futebol pelo futebol e pela qualidade que já tem vindo a incutir desde a chegada do José Marreco, eu penso que o Farense, mais tarde ou mais cedo, irá conseguir chegar ao lugar que é o seu objetivo, que este ano será, como é óbvio, e todos os anos em primeiro é isso, a manutenção. Como tal, vem um jogo complicado no próximo sábado no São Luís, frente a uma equipa que eu tive o cuidado de querer ver jogar contra o Sporting e, efetivamente, a equipa do Luís Freire, este Rio Ave, não é o mesmo Rio Ave do Petit. E estamos a falar aqui num espaço de 8 dias. Uma equipa que em casa tinha uma marca extraordinária de não perder a uma série de jogos, e frente ao Sporting, podia ter sido contra o Guimarães ou contra o Casa Pia, na minha modesta opinião, a qualidade que o Rio Ave colocou dentro das 4 linhas frente ao Sporting não é e não foi a mesma, na minha modesta opinião, volto a dizer, que o Luís Freire incutia na equipa de Vila do Conde. Como tal, por vezes as mudanças de treinador são benéficas, por outras são prejudiciais, mas como é óbvio, acredito que seja um Rio Ave que venha ferido no seu orgulho, a Faro, como é óbvio, jogar com o Farense, também não está muito distante do Farense, a distância que o faz do Farense, se não me falha a memória, não tinha a classificação, mas se tiverem corrijam, são 5 pontos, 5 ou 6 pontos, penso eu. São 5 pontos. São 5 pontos. E no caso de uma vitória do Farense, começa a incomodar o Rio Ave, com esta catacumba de situações que aconteceram, principalmente da mudança do treinador. Lá está. Lá vamos nós falar dos treinadores. Estabilidade, qualidade, paciência. Os jogadores já percebem o que é que as equipas técnicas querem e duas pessoas não são iguais, como é óbvio, e todos nós sabemos disso, e no futebol ainda mais, mas aguardo um jogo complicado, mas também aguardo que um Farense que vá efetivamente conseguir vencer, e se me permitam, seria a 5ª jornada consecutiva em que o Farense
não sabe, não conhece o sabor da derrota, tem uma vitória e 3 empates, e seria efetivamente um excelente resultado se o Farense conseguisse vencer a equipa de Vila do Conde no Estádio de São Luís, tal como espero, e espero que o Farense dê definitivamente o salto que tem que dar daquela zona da tabela classificativa. Mister Luís Moreira, o momento do Farense à 18ª jornada. Bom, o momento do Farense é o momento que a sua equipa técnica, os seus jogadores têm conseguido, desde a entrada do Tozé. A estabilidade tem vindo a acontecer jogo após jogo, apesar de não ganharem, mas os empates vão trazendo aqui alguma estabilidade emocional para depois a equipa, a partir de algum momento, poder partir para as vitórias. Mas os empates são bons, mas pelo contrário continua sempre uma certa desconfiança porque não conseguimos ganhar, e então se não ganhamos também não podemos perder. Isto cria aqui uma certa ansiedade no jogo e nas equipas, que por vezes não consegue soltar os jogadores para outros patamares e outros níveis de exibicionais. Todos nós sabemos que isso acontece quando as equipas estão mais tranquilas. O Farense, no Moreirense, para mim, na minha modesta opinião, foi fazer um bom resultado, porque este Moreirense não é um Moreirense qualquer, é um Moreirense com jogadores já há 2, 3 anos nesta equipa, muito consistente. O seu treinador tem vindo a fazer um bom trabalho. É uma equipa que está em 8º lugar, é uma equipa que criou grandes problemas aos grandes, é uma equipa que ganhou ao Futebol Clube do Porto, e então o Farense foi fazer um bom resultado, na minha opinião, ao Moreirense. Eu queria deixar aqui uma nota, porque se calhar também era bom o seu presidente e a sua direção do Farense olharem um pouquinho aqui para o vizinho do lado e perceber o porquê dos resultados positivos que o Portimonense teve, e quem sabe ainda estamos a tempo, o mês de janeiro ainda não acabou, darem um presente ao Tozé Marreco e aos sócios do Farense, e buscar alguém que possa fazer golos para não corrermos o risco de ter algum dissabor no final da época, porque todos nós temos saudades do Jukic, do Hassan e destes goleadores todos que passavam, que resolviam os problemas do Farense nos momentos difíceis. Em relação ao Farense com o Rio Ave, eu estou, como o caso de Encarnação disse, e completamente de acordo. Vai ser uma tarefa árdua jogar contra este Rio Ave, porque é outra equipa que há muitos anos está estabilizada, tem um núcleo duro, mudou de treinador. O Petit tem um perfil de treinador que realmente não deixa as suas equipas dar muito espaço, vira Faro, neste momento ferido por essa derrota que também teve em casa. Espero que o Farense consiga aqui um bom resultado, mas adivinha-se aqui um jogo muito difícil. Espero que o Farense ganhe, é isso que nós queremos como algarvios, e espero que no final de tudo o Farense possa reunir aqui 3 pontos para subir um pouquinho na tabela. Bem, e chegamos ao fim desta edição. Agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos para a semana.